Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando do primeiro dia. Agora último slot aí de conteúdo vai ser comigo. Espero que vocês gostem. Preparei um conteúdo especial. Então é uma palestra nova para mim também. Ela é totalmente focada nesse momento. E eu acho que assim, quando a gente quer entender como é que as coisas vão se comportar, eu tenho a teoria de que a gente tem que fazer duas coisas, né? Uma primeira coisa é a gente estudar o passado, o que já aconteceu no passado parecido com isso, estudar como é que isso desenrolou. E a segunda coisa que a gente tem que fazer é perguntar muito para os clientes, para o mercado, ouvir muito mais do que falar, né? E eu fiz isso as últimas semanas, os últimos meses, vamos dizer assim, o último mês, e preparei tudo aquilo que eu vi de mais interessante que a gente tem usado aqui na Exact para que vocês possam compartilhar, para eu poder compartilhar isso com vocês. Eu espero que seja rico, espero que seja útil para vocês, tá? E vamos falar de um tema um pouquinho diferente. Hoje não vai ser só sobre vendas, a gente vai falar sobre oportunidades, sobre tendências comportamentais. E eu acho que a gente tem que entender as tendências para tanto a gente decidir como é que a gente vai ajustar nossa proposta de valor, como é que a gente vai aproveitar as oportunidades, quanto para decidir como é que a gente vai fazer o nosso discurso de venda e como é que ele vai transitar ao longo do tempo. Porque nesse momento o discurso não pode ser mais aquela coisa enraizada e fechada, que é sempre igual. A gente tem que ter padrões, mas esses padrões eles têm que ser revisitados, porque são fases que uma crise deixa, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, acho que como vocês estão num evento que é produzido pela Exact e pela DVB, talvez a maioria me conheça, mas meu nome é Theo Orozco, estou o CEO da Exact Sales, é minha segunda empresa, minha primeira empresa chamava 2 para 1 Design, vendi essa empresa, fui para o mercado, tivemos alguns cases bacanas no mercado, até fundar a Exact. A Exact tem 5 anos, hoje é líder na América Latina em Sales Engagement, tem mais de 10 mil usuários no Brasil e a gente tem a felicidade de ajudar outras empresas. E aqui nesse evento é onde a gente quer compartilhar o que a gente tem conseguido, porque na Exact a gente tem conseguido superar de uma maneira muito legal, se adaptando e não parando. Então esse é o nosso objetivo. E além disso, hoje eu comecei na ADVB, né, na Associação Brasileira de Vendas e Dirigente de Vendas, como diretor de novas tecnologias, e hoje assumi a cadeira de vice-presidente da DVB Santa Catarina. Então é um prazer estar falando com vocês. Espero de verdade que a Exact, que é uma empresa muito forte no setor de vendas, de software, tecnologia para venda, misturado com a DVB, que é a maior associação de dirigentes de venda do Brasil, que ela possa estar trazendo conteúdo rico e realmente relevante. Esse é o nosso objetivo. Então, se gostarem, deem feedback, espalhem, convidem novas pessoas. Espero que vocês estejam gostando de coração. Vamos lá e vamos para o que interessa, que é conteúdo. Eu separei um primeiro momento, quando a gente começa a entender o passado, e quando a gente começa a entender o que aconteceu. Acho que uma primeira crise que vem à mente é a crise de 2008, né, 2007 a 2009 ali, que é a crise financeira nos Estados Unidos, que acabou afetando o mundo inteiro. E quando a gente vai olhar o PitchBook, que é um dos lugares que referencia muito movimentações de investimento nos Estados Unidos, a média do tamanho das rodadas ela reduziu. Então, assim, as rodadas ficaram menores, mas o volume de rodadas que eu digo rodadas de investimento, fundos de investimento aportando em empresas, né? Então, assim, isso é um bom indicador para a gente ver como é que foi o mercado. Ele reduziu, em vez de aportarem 30, 40, 50 milhões, começou a ser aportes menores. Só que o volume desses aportes aumentou. Eu acho que é importante trazer esse dado, porque eu vou andar um pouquinho a partir dele, tá? Interessante disso é que, assim, ao invés deles saírem do mercado, os investidores, eles continuaram ativos, só que olhando para rodadas menores. E tem um porquê disso acontecer, eu vou explicar um pouquinho. Então, eles estavam olhando para rodadas antes de Série B, Série C, que seriam aqueles cheques de 60, 50 para cima, e eles começaram a olhar muito mais para os cheques de, 15, os cheques de early stage, cheque de 1. Então, assim, é um outro universo que eles começaram a investir por alguns motivos que a gente vai entender. Por que eles estavam olhando para os menores, né? Então é uma pergunta que é muito comum, porque teoricamente, se você for pensar, se você fosse investidor, para onde é que eu vou botar meu dinheiro? Vou botar naquele cara que está mais seguro, aquele cara que na crise conseguiu manter um faturamento muito alto, conseguiu, enfim, essa é a tendência que a gente poderia pensar. Mas o que aconteceu em geral no mercado americano foi um outro viés, foi um entendimento
de que aquela pequena empresa, aquela empresa de série A, aquela empresa que tem um aporte ainda abaixo desses 50, 100 milhões, ou aquela empresa que está inicial, ela tem características que podem ser muito legais nesse momento de crise para fundar coisas interessantes. Então, assim, nesse momento eles passaram a olhar muito mais para as dores do mercado, empresas que conectassem com essas dores, do que propriamente para desempenho. Então, isso é uma mudança de comportamento muito interessante. E essa mudança, ela se deve a diversos fatores, né? Então, assim, a gente tem que entender que o jogo está mudando. A sociedade vai mudar, hábitos que nós tínhamos vão ficar diferentes. Não é que, eu não estou dizendo para a gente errar timing, não, que um dos maiores mortalidades de empresa pós-crise, em todas as os estudos que eu fiz, morre-se muita empresa por errar timing, porque todo mundo acha que os carros voadores dos Jetsons vão vir logo depois da crise, né? Então, assim, a crise vai acelerar tudo, então todo mundo agora... E aí, agora, por exemplo, todo mundo acha, então todo mundo a partir de agora vai ficar em casa, ninguém mais vai sair, só vão comprar coisa pela internet. Não é assim que vai funcionar. Mas ela tem características que mudam. A minha avó estava nesses dias no WhatsApp comigo, a gente fazendo uma conversa por vídeo no WhatsApp. Minha avó nunca fez isso. Então muda, ela tem uma nova relação à porta que foi aberta que não vai fechar de novo. Isso não quer dizer que a minha avó vai começar a fazer todas as compras dela pela internet, ou não vai mais agora no shopping, ou não vai mais no supermercado. Não. Então, assim, os alunos da minha esposa no estúdio de Pilates, eles estão fazendo online a aula deles. Ok, isso quer dizer que para sempre eles vão fazer online, todos eles? Não, alguns devem ir para online, alguns não, alguns vão querer voltar. Então, qualquer movimentação que ela for fazer, ela tem que considerar que vai ter uma movimentação nesse sentido. Então, o que ela tem que fazer? Se eu quero dar online, eu vou aumentar meu addressable, aumentar meu mercado endereçável, porque eu vou ter, provavelmente, menos aderência do que eu tenho no meu bairro. Então, tem movimentações que a gente tem que entender que a sociedade muda, mas o quanto ela muda e qual é esse timing, a gente vai ver que não é para a gente olhar achando que tudo vai mudar drasticamente. Mas essa mudança, ela é importante e a gente tem que deixar registrada aqui numa caixinha, e ela justifica um pouco daquilo que a gente estava falando ali atrás, de os fundos olharem, ela combinada com as outras coisas que eu vou colocar, justificam esse desses fundos estar olhando cheques menores em empresas que estão mais com mobilidade, podendo estar mais atenta a isso, né? Tem menos amarras no passado. As cartas estão sendo embaralhadas. Eu estava conversando, por exemplo, com a C Ventures, que é um dos fundos que investe na Exact, e, cara, existem empresas que eram menina dos olhos que continuam, como a Exact, existem empresas que eram menina dos olhos e estão muito mal nesse momento, que talvez não passem, e existem empresas que pareciam que não iam, que estava difícil, e nesse momento elas estão voando, ou elas estão retomando, ou estão com grandes projeções e voltaram a ser menina dos olhos. Então, assim, essas cartas, elas foram embaralhadas. Aquela empresa que antes talvez ela tivesse num caminho muito bom, não necessariamente ela vai continuar, assim como o inverso é verdadeiro, porque esse é um momento que as coisas, esse baque é muito grande, ele chacoalha, quem estava muito na pontinha cai, e aí quem consegue se fixar, às vezes consegue achar outro lugar para segurar, e as coisas mudam, transitam muito, o dinheiro passa para outros tipos de soluções. Então, ele é um momento de chacoalho, e a gente tem que estar muito atento a isso. E ele justifica, porque quando você está muito pequeno, por mais que chacoalhe, vamos dizer assim, não pega muito esse chacoalho em ti. Então, assim, você tem um pouco menos de olhar para o teu caixa e consegue olhar um pouco mais para a oportunidade. O cara que é pequeno, ele tem que entender isso, que talvez o comitê de oportunidade que ele criar, e o comitê, quando eu digo pode ser ele, o sócio dele, possa ser até mais importante do que o comitê de gestão de crise, que é o comitê de análise de caixa. Claro, eu preciso primeiro botar a máscara em mim, para depois botar nas crianças, né? Então, assim, mas é importante que você olhe essa ordem cronológica, vamos dizer assim. Os novos problemas estão surgindo, isso é fato, vamos ter problemas. Eu brinco que a gente entrou numa crise de saúde, então tem diversos problemas de saúde, que virou uma crise econômica e que deve virar uma crise social e psicológica. Então tudo isso vai deixar muitos problemas no meio desse caminho. A gente vai falar um pouquinho sobre empresas que vão poder aproveitar o curto prazo, aquela cauda mais curta, vamos dizer assim, e aquele prazo um pouco mais longo. Né? Não é bem o termo cauda curta e cauda longa, mas é mais ou menos isso. Você poder aproveitar agora e se dá muito bem, ou você poder aproveitar no longo prazo, solução um pouco mais perene. Os timings estão mudando. Antes a gente entendia que
Para um varejo, por exemplo, fazer uma solução de offline e online, talvez fosse cedo. Nesse momento, talvez não. Talvez a minha avó, que já conseguiu brincar com o celular, ela aceite um pouco mais uma interação entre o online e o offline. Então, não é ir lá para o final, mas é que talvez, volta ao exemplo da minha esposa, né? Ela fechou o estúdio físico e está indo muito bem no online. E quer dizer que todo mundo vai continuar no online? Não, mas talvez ela consiga pessoas que queiram ficar no online, dos alunos dela, os que não quiserem vão sair e ela vai substituir porque agora ela atende o mundo inteiro. E antes ela atendia o bairro. Então você tem que entender que os times mudam, as pessoas ficam mais suscetíveis e no caso dela, o mais impressionante é que dos primeiros clientes, ela já praticamente 70% dos clientes disseram que vão continuar no online mesmo após os outros estúdios estarem voltando aqui em Santa Catarina. E por que isso acontece? Porque eles se permitiram, ela conseguiu vender a ideia para eles de tentar, de prototipar, de tentar fazer esse algo novo. É a mesma coisa que vai acontecer, por exemplo, no home office. As empresas que foram para o home office talvez não estavam pensando em botar um squad, uma parte, um grupo de trabalho no home office agora. Mas, com tudo isso acontecendo, elas prototiparam e viram, opa, meus custos baixam, talvez eu tenha que ter um pouco mais de interação, mas aí podem ter plataformas que me ajudam nisso, e aí faz sentido ir para o home office. Talvez a minha área de prospecção, por exemplo, tem uma ferramenta que me ajuda, está funcionando muito bem no home office, eu não preciso voltar, eu posso diminuir, retirar custo fixo, eu posso inclusive fazer com que isso seja um atrativo para atrair talentos. Então, assim, esses times de coisas que talvez fossem mais futuras, eles vão mudar. Claro, eles não vão mudar normalmente, eles não vão mudar para aquele cara que está muito inicial, mas tem uma faixa média da população que já tinha um conhecimento e ela tende a acelerar muito. As crises, se a gente for olhar, elas mudaram muito em termos de tecnologia, elas aceleraram muito o desenvolvimento tecnológico, a ponto de você olhar e hoje o PIB dos Estados Unidos, por exemplo, se eu não me engano, algo como 30% do PIB já tem relação com empresas de tecnologia. E era totalmente diferente antes de 2008. Então, assim, a tecnologia tende a ficar muito importante, porque essas soluções tendem a dar o que logo depois da crise a gente precisa, que é a adaptação ao novo cenário, através normalmente, de eficiência e de soluções que deem esse suporte para que a gente se adapte rápido. E as novas soluções vão ser necessárias. Então, assim, é muito difícil para quem já tem uma solução que está totalmente não sinérgica fazer toda uma readequação. E é muito fácil para o cara que está começando e está cru, ele vir olhar o mercado e rapidamente plugar nas soluções e redirecionar o barco. Basicamente, gente, o que isso tem a ver com investimento nos pequenos? É aquela teoria do navio e do jet ski. Então, a empresa pequena, ela é um jet ski. Ela consegue fazer manobra muito rápido, ela tem pouca carga, então assim, a folha salarial dela é muito menor do que uma grande, ela tem muito menos legado tecnológico que ela precisa mudar, o software é menos amarrado. Então assim, se a empresa grande não entender como vários pequenos para ela se adaptar, vamos dizer assim, ela quiser adaptar ela como um todo, é muito difícil. E já para a empresa pequena, ela consegue adaptar o seu propósito, ela consegue adaptar o roadmap, né, o plano de novos lançamentos de produto, de funcionalidades do produto dela, muito mais rápido. Agora, quando a gente vai falar da empresa grande, ela tem que antever isso com muita antecedência, né? Então, assim, se ela tiver lá sem o binóculo, vai acontecer o que aconteceu com o Titanic, ela vai bater no coisa. Isso quer dizer que elas vão morrer? Não. Mas quer dizer que provavelmente elas vão dar uma estacionada em ritmo de crescimento, se elas não conseguirem fazer essa adaptação nos seus pequenos jet ski lançados no mar, vamos dizer assim. Então, assim, elas devem dar uma estacionada em ritmo de crescimento, ou mesmo começar a decrescer. Então, assim, e aí a gente começa a olhar. Esses dias eu estava olhando, por exemplo, um jogo da Copa do Mundo, né, que passou de novo aí um reprise da Copa de 94, e você olhava lá os patrocínios, você olhava empresas que sumiram, empresas que não existem mais, de filme, de máquina fotográfica, por exemplo, e empresas que lideravam na época, uma Canon, por exemplo, que era uma empresa que estava na casa de todo mundo, e de repente teve que se especializar, se adequar, e perdeu o mercado mesmo se adequando, mas se especializou em alto desempenho, e foi para um outro nicho, né? Então, assim, a gente tem como se adequar,
só que muitas dessas não vão conseguir, eram empresas gigantes. Então a gente tem a mania de achar, não, o gigante não vai... Sim, o gigante ele pode encontrar um iceberg e normalmente as crises, se ele não souber jogar os jet skis no mar, elas se configuram como icebergs para eles. E isso quer dizer, então, que os grandes não aproveitam as oportunidades na crise, né? Então quer dizer que se eu sou grande, eu tô fudido. Desculpa a palavra, mas não quer dizer que se tu tá grande, tu tá ferrado. Não é isso. Obviamente tu pode jogar teus icebergs ou inclusive tu pode aproveitar muitas oportunidades, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o case da Localiza, a Localiza é uma gigante, né, de aluguel de carros. Em 79, na crise do petróleo, né, a Localiza aproveitou porque ela estava capitalizada e tinha muito mais facilidade de fazer aquisições para comprar as pequenas locadoras regionais e aumentar muito a frota dela de maneira barata. Então, assim, putz, isso é uma oportunidade de você fazer aquisições. A crise, normalmente, vocês vão começar a ver, eu já sei de algumas que vão sair aí, pelo menos umas 3 que eu já sei que estão praticamente fechadas, que vão sair, que não são aquisições pequenas, são aquisições médias e grandes, que vão sair nos próximos meses. E por quê? Porque fica mais fácil de comprar. Fica mais fácil e fica mais necessário. Eu não tenho produto, eu sou uma grande, eu não tenho um produto que é extremamente aderente a esse novo momento, mas tem uma pequenininha ali que se eu juntar com o meu produto aqui, vai ser extremamente aderente. Essa pequenininha está em maus lençóis agora nesse momento, vai ficar mais fácil de eu comprar, vai ficar melhor para o meu cliente, a gente faz um bem bolado e isso acontece de uma maneira muito fácil. E em outro ponto, também eu posso ter meus concorrentes menores, eles começarem a minguar, e eu dizer assim, putz, eu quero ganhar mercado, eu quero pegar aqueles concorrentes, ele pode ter algo que me interessa, como a frota dele, e eu vou lá e pego ele para mim e começo a aumentar para quando isso voltar, para quando a gente tiver uma aceleração de novo da economia, eu poder aproveitar isso e ter minhas molas propulsoras ainda mais fortes. Então, assim, eu tenho como fazer isso. Esse é o grande ponto. Nesse momento, por exemplo, tem desafios. A Localiza, pode ser que ela vá fazer alguma coisa nesse sentido? Pode ser que ela esteja sentindo o fato de que a gente tinha muito carro alugado por Uber diminuiu a demanda e talvez esteja devolvendo o carro. Tem uma série de fatores. Eu não estou no mercado deles para entender o que vão fazer nesse momento. Mas lá atrás, estudando o passado, eles aproveitaram a situação. A Fanta, né? A gente pode, aqui eu gosto de falar que a gente pode ter grandes companhias que lançam novos produtos aderentes e que entendem basicamente as suas restrições para lançar esses novos produtos. O produto Fanta ele surgiu na Segunda Guerra Mundial quando a Coca-Cola não podia, foi proibida de importar o xarope dela para a Alemanha. Então eles tiveram que entender o que tinha lá na Alemanha já para eles fazerem um novo produto. E aí a Fanta, na verdade, surgiu com maçã e depois que virou Fanta laranja, mas esse produto, essa marca, ela surgiu em meio a uma dificuldade onde eu tive que enxergar o que eu tinha à minha disposição para fazer a coisa acontecer. Esses dias eu estava conversando com um cliente nosso, que era um software, um aplicativo para eventos. E eu falei para ele, calma aí, mas você é um aplicativo para eventos ou você tem um conjunto de funcionalidades, um aplicativo com um conjunto de funcionalidades que pode servir para o evento? Ele falou, é isso. Então, será que você não consegue organizar as filas de um supermercado, por exemplo, fazer eles se comunicarem, talvez criando um novo produto a partir de algumas funcionalidades que já existem e uma ou outra nova que você pode ou desenvolver ou fazer uma parceria com alguém para fazer um label, né? Então, pegar uma outra empresa que desenvolve algo que vai ser sinérgico, vocês fundirem, ou fazer uma parceria de pagar para ela e botar por baixo. Pensar em alguma coisa para compor dentro das tuas limitações esse novo produto e aproveitar. Então, assim, a crise, ela requer gestores altamente adaptáveis. Você não pode ficar parado na crise. A crise não pode ser simplesmente um momento de você olhar teus custos, porque só olhando teus custos você não volta. Você vai ficar preso. Então, é uma areia movediça. Eu gosto de falar, vai ter gente que vai movimentar de qualquer jeito, vai mover rápido, vai ter gente que vai ficar paradinho, e aí quando a coisa voltar, vai estar com a areia movediça até aqui e não adianta mais, pode chegar resgate, pode chegar qualquer coisa que não vai conseguir salvar, e vai ter gente que vai movimentar da maneira, vai tentar achar os cipós, né, que a gente fala, então vai ficar olhando o cipó, vai ver de onde vem o barulho e vai berrar para lá, vai tentar se adaptar dentro disso para conseguir berrar da melhor maneira, então vai achar alguma coisa, uma folha, alguma coisa para fazer um canudo e berrar mais alto, enfim, vai ser criativo e vai se adaptar. E seguindo, gente,
Onde é que estão as soluções? Então, onde é que eu vou achar, eu como empresa? Beleza, eu preciso me adaptar, eu preciso olhar oportunidades de mercado, eu estou lançando uma empresa, ou já tenho uma empresa, ou a minha empresa é grande e eu preciso talvez lançar esses jet skis nessas oportunidades. Onde é que eu entendo o que é a melhor oportunidade? Eu quero adquirir uma empresa. Onde é que eu entendo que empresa adquirir? E eu acho que isso, a resposta, na minha visão, ela surge das dores. Então, assim, tem que estar atento no dia a dia dos teus clientes, tem que estar atento no teu dia a dia. É de lá que vão surgir as boas oportunidades. Eu gosto de falar que se você, por exemplo, está prospectando, você tem que levantar os dados para que você possa analisar. O que ele está querendo? O que ele está pedindo? Onde é que ele está satisfeito? Onde é que ele está insatisfeito? Como é que está a movimentação do mercado? Se você tem CS, você tem um time de sucesso do cliente, esse time tem que estar próximo dos clientes, analisando e dizendo, olha, eles estão com a dificuldade nisso, isso aqui está bom para eles, isso aqui que a gente tem é uma baita solução, mas isso poderia complementar. Por quê? Porque o cliente está dizendo. E não é qualitativo, não é uma coisa assim, eu acho que o cliente disse isso. São dados, gente, coleta os dados. Dado bom é dado organizado. Então, assim, você tem que padronizar dados para que você possa fazer um business analytics, que você possa cruzar esses dados e interpretar as movimentações do mercado, as movimentações do teu cliente, porque ali vão estar as boas ideias. Ali vão estar o que ele está, quais são as amarras que a partir de agora ficaram soltas. Para a gente na Exact foi muito mais fácil, porque a gente tem um histórico muito grande, a gente sempre coletou dados, sempre organizou dados, a nossa ferramenta faz isso também, né? Então, assim, mas não só na prospecção, a gente fez isso na venda, a gente fez isso no CS, e a gente é uma empresa essencialmente que tem essa cultura de dados. Então, isso ficou muito mais fácil para a gente achar as amarras e a gente está conseguindo se adequar muito mais rápido. Eu gosto de dizer que a Exact surgiu exatamente disso. Né? Eu vou contar uma historinha que talvez alguns já conheçam, quem já me acompanha, porque em uma das minhas outras palestras, essa historinha eu importei de lá, vai ser a única coisa que eu vou compartilhar entre palestras que eu já tinha, mas na 2-1, minha primeira empresa, né, a gente vendia para caras como Pepsi, Unilever, Procter & Gamble, através de fornecedores deles, como Tritec, por exemplo, e aí o que acontecia? Onde que estava o poder de barganha dessa negociação? Estava na mão deles. Não era eu simplesmente, eu era refém do poder de barganha. Eu gosto de falar que negociar com eles era como fazer amor com um gorila, né? Então, assim, não sei se todo mundo sabe, mas fazer amor com um gorila é muito difícil, porque é como ele quiser, né? Ele é um gorila, tu é só um ser humano, essa relação não vai ser interessante para ti, então tu tenta doer menos de alguma maneira, mas vai doer. Então era como acontecia aqui, quando a barganha está muito na mão do outro, você fica um pouco refém disso. E era um pouco o que acontecia nesse sentido. Só que eu não estava fazendo uma venda bem feita, porque se eu estudasse e entendesse o que me trazia o melhor retorno, que tipo de cliente me trazia o melhor retorno, eu não teria feito negociação com taxa de sucesso. Foi o que aconteceu aqui. Eu jamais teria feito porque eu não tinha caixa, eu não tinha capital de giro para contratar as pessoas para fazer os projetos. O que acontecia é que eu tinha que fazer o projeto, meu sócio tinha que fazer o projeto, dentre várias outras coisas que a gente tinha que fazer na empresa. Então esse é só um exemplo de algumas coisas que a gente fez nesse sentido por não saber vender. E aí, por não saber vender, eu fui parar no hospital, tive desarranjo intestinal por um grande período, o médico me mandou usar lenço umedecido, né? Só tinha na turma da Mônica, e aí eu lembro que foi quando a gente fez o Neve Lenços Umedecidos junto com a Tritec, foi um projeto que a gente desenvolveu, e eu brinco que ideia boa surge na merda, muitas vezes, né? Então, assim, é isso que eu quero dizer, é na observação do dia a dia. Eu tenho um problema, eu vou resolver e não tem solução, eu crio a solução. Isso é a conexão. Normalmente é dessa maneira, ela pode ser comigo ou ela pode ser com o meu cliente. Eu posso observar o meu cliente fazendo isso ou eu posso fazer isso. E esse histórico que a gente tem que criar para entender como é que as coisas são feitas, ele é muito importante. E é interessante que se a gente olhar a história, se a gente for olhar para trás, excelentes startups surgiram nessas épocas de crise. Vamos pegar a última para a gente analisar, 2007 a 2009. Eu poderia citar vários casos, tá? Eu vou focar em dois. Mas a gente tem Groupon, compra coletiva, a gente tem um monte de casos. Eu vou pegar dois que eu acho que são mais impactantes, tá? Então, assim, a recessão era muito forte de todo mundo, o desemprego aumentou pra caramba, o colapso financeiro fez com que eu não tivesse crédito, muita gente sem renda. Então, o que aconteceu? Nesse momento, muitas pessoas com casas grandes tinham comprado antes porque tinha um giro bom, e aí tinham que talvez devolver as casas ou algo do tipo, e estavam desempregadas. O que uma empresa olhou e fez? Airbnb. Basicamente em 2008, então 2007, 2008 o Airbnb surgiu com a ideia de conectar viajantes que precisavam de acomodação mais barata por um determinado período com as pessoas que tinham esses quartos sobrando, né? E precisavam de renda extra na crise. Então, assim, nos Estados Unidos
tinha muita gente com quartos sobrando, grandes casas, e famílias pequenas que não usavam todos aqueles quartos. Então, se eu preciso de renda extra, se eu não tô, e eu tenho viajantes que precisam pagar mais barato que um hotel, muitas vezes, eu posso conectar esses dois. Em 2019, a empresa estava avaliada em 25,5 bilhões. Então, a gente está falando aí de 11 anos depois. Olha como foi, a conexão foi ótima com o momento, né? A crise surge esse tipo de momento onde acelera algumas coisas. Eu acho que a melhor é a próxima. A melhor exemplo é o Uber. Para mim, é o melhor exemplo de alguém que olhou a crise e talvez sem a crise ele nunca teria tido a aceleração que ele teve. Porque o Uber surgiu em 2019, março de 2019, aproveitando o grande número de desempregados para atuar como força de trabalho. E é muito importante, porque assim, ó, as pessoas estavam desempregadas há pouco tempo. Então elas ainda tinham os carros delas, elas não tinham vendido os carros, então elas tinham o seu meio de transporte, que elas não precisavam mais tanto dele, não usavam porque estavam desempregadas, não iam para a empresa e precisavam de renda. Olha a força de trabalho dentro do modelo que o Uber criou, olha que momento mágico para o Uber, para ele conseguir fazer isso. Porque as pessoas precisavam de dinheiro no curto prazo e estavam trabalhando, podiam vender o carro delas, por exemplo, pegar o Uber e ir de Uber para o seu trabalho, enquanto as que foram desempregadas continuavam com o carro e tinham renda em cima disso. Olha a máquina como ela pode girar a favor de uma ideia. Eu acho que é isso. Hoje o Uber, em 2019, a empresa foi avaliada em 65 bilhões. Ok, pode ser que esteja caindo, pode ser que seja... Mas olha que fantástica a construção dentro de uma observação de dia a dia. Eu tenho mão de obra que tem o recurso que eu preciso, que é o carro, eu tenho as pessoas precisando de meio de transporte mais objetivo, mas olha como as coisas são sinérgicas, tanto num caso como no outro. E a gente tem diversas coisas, e eu vou mostrar algumas startups que estão aproveitando já essas sinergias, tá? Nesse momento. E quais são as tendências para depois desse... O que vai acontecer depois que o Covid passar, depois que a gente voltar a atuar? E tem diversas teses. Eu tentei me embasar num estudo nas últimas crises e entender os padrões de comportamento que aconteceram nas últimas crises. Na realidade, eu estou usando uma compilação de estudos que falavam sobre isso, e todos eles dividiam basicamente em 3 fases que a gente tem numa crise ou numa guerra, tá? A primeira fase é o luto. Tudo aconteceu, aquela vontade de tu ficar debaixo da mesa em posição fetal chorando, e todo mundo passou por isso. O cara que falar que não passou tá mentindo. Pode ser o maior empresário do mundo, ele olhou e falou, puta que pariu. Essa é a primeira reação que a pessoa vai ter. E aí ele já pensa como é que ele vai fazer, e a primeira reação, todo mundo foi pro pânico. Só que os mais experientes olharam e falaram, não, peraí, eu não posso ir pro pânico. Calma, não vou começar a me agasalhar só porque a previsão do tempo disse que vai ser frio pra caramba. Deixa eu abrir a janelinha aqui, deixa eu ver como é que tá a temperatura aqui em casa, olhar minhas métricas, vamos com calma, vamos fazer cenários. Esse é o cara sênior. Mas o luto, ele tem comportamentos sociais que são muito interessantes. As pessoas ficam muito mais emotivas, muito mais à flor da pele. Tudo explode quando você está no luto. Então, se alguém vai lá e tenta te vender e tu não queria comprar, alguém liga para uma prospecção, tu vai falar, pô, isso não é hora de tentar me oferecer alguma coisa. Então, você tem que ir de uma maneira diferente. Você vai ter que agir com essa pessoa primeiro com empatia. Primeiro dizendo, olha, eu vi que você pesquisou sobre ela. Eu vi que você postou no LinkedIn dizendo que a gente tem que primeiro olhar para a saúde, para depois olhar para a abertura de mercados. Eu super concordo, por exemplo. Ou não. Ou, putz, eu vi que você postou no LinkedIn e realmente quarentena pode ser muito perigoso para o mercado. Como é que tá aí? E deixa ela falar, e ela tá a flor da pele, ela vai desabafar. E aí você conectou emocionalmente para depois começar a falar em termos racionais. Isso é muito importante. As pessoas ficam muito enviesadas para o cenário catastrófico. A notícia que vem demais é a catastrófica. O mundo se infla de notícias catastróficas, o que não quer dizer que necessariamente seja verdade. E as pessoas ficam muito mais aderentes a essas notícias. Quando a gente está inseguro e alguém nos bota um medo ainda maior, nosso medo da derrota, isso é psicologia, nosso medo da derrota é muito mais forte do que a nossa chance de vitória. Para todo mundo, se eu jogar uma moeda e a gente apostar, e se der cara, eu te pago 5 mil reais, se der coroa, tu me paga 3, 90% das pessoas não vão jogar, porque elas têm medo de perder 3, mas elas não estão olhando que elas podem ganhar 5. Então, assim, isso é muito normal, e em épocas de crise, talvez esses 90 virem 100%. Então, assim, a gente tem que entender que as pessoas, nesse momento, nesse primeiro momento que a gente está saindo dele,
em diversos mercados. O luto ele não é um momento, não quer dizer que depois que você saiu do luto voltou tudo ao normal, não é isso. Mas ele é um primeiro momento de choque. E aquilo aconteceu, a gente está saindo, felizmente, dele, e os números estão nos mostrando muito isso, e é muito difícil, as pessoas ficam muito enviesadas para esses cenários. As decisões são mais impulsivas, né? Sempre com o pior cenário. Ao invés das pessoas, na grande maioria, traçarem cenários onde tem um cenário otimista, tem um cenário e tem o catastrófico, tem o difícil, muitas das pessoas já vão direto para o catastrófico e vão conectando. Eu lembro de uma startup que eu estava mentorando e eu falei para ela, cara, calma, porque ele disse assim, o governo não ajuda. Se eu pudesse negociar as horas e o salário dos meus funcionários, eu não precisava demitir, mas eu vou ter que demitir. Eu falei, calma, cara, o governo não vai fazer isso. Calma, espera um pouquinho. No outro dia, ele demitiu um monte de gente, ele veio me falar, não, é que eu tive outra mentoria com um fundo de investimento específico, e ele falou que eu tinha que demitir e tal, demitiu. 2 dias depois, eu acho que foi, o governo lançou para ele poder fazer as negociações, ele me ligou dizendo, puta que pariu, eu perdi um monte de gente boa, quem ficou tá desengajado, quem ficou tá com medo, porque esse é um momento, no luto, tu demitir, é um momento que os outros, eles estão inseguros, tá catastrófico, nesse momento eles pensam, também vou perder, o próximo passo é eu perder, o próximo passo é a empresa falir, então é muito difícil contornar o restante, tem que ser muito perspicaz para fazer isso, tem que ser muito bem feito. Tem como? Tem, mas tem que ser muito bem feito. Então, assim, as decisões impulsivas, elas tendem a aparecer muito nesse momento. E as pessoas reduzem muito o ritmo de consumo. Então, assim, elas começam a investir em investimentos seguros. É ROI rápido, né? Você tem que provar para ela que, não, peraí, você está investindo aqui, mas você tem um benefício, ou você vai ter que conectar muito com isso, você precisa disso, porque se você ficar parado, você vai morrer. Então e aí jogar com o medo, né? Você tem que saber nesse momento jogar com o medo dela. Ela tá à flor da pele, ela tá com medo, e você tem que vir como talvez uma boia, tem que tirar ela, fazer ela se imaginar numa situação que ela saia daquele universo de medo. Então, essa é a fase 1. A fase 1, em termos de empresa, algumas empresas se recolhem para guardar o frio e saem cortando custo de qualquer jeito, que é aquele primeiro cenário que eu falei que o cara que eu estava mentorando fez, né? Então ele sai, olha só para o custo, ela vai olhar para as linhas e vai dizer corta, 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 corta. O que ela não, muitas vezes não entende, e pode ser que tenha que ser isso, tem mercados que não tenham o que fazer, que é isso mesmo, mas assim, a grande maioria dos mercados, talvez a pessoa esteja tomando decisão na base do pânico e deveria tomar cuidado nesse primeiro momento. Segundo, algumas empresas não se recolhem, mas elas adaptam os investimentos para o ROI de curto prazo, retorno sobre investimento de curto prazo. A Exact fez isso. A gente não cortou investimentos, mas a gente congelou alguns investimentos. A gente parou de crescer pessoas, mas não demitiu ninguém. A gente parou de os eventos, a gente cortou o pagamento deles, que a gente não sabe quando é que vai voltar. A gente renegociou uma coisa ou outra. E, dentro disso, a gente priorizou. O que eu paro de projeto dentro, por exemplo, do meu P&D? Eu vou cortar projeto de médio e longo prazo. Para tudo, deixa tudo para depois e vamos olhar para o curto prazo. Tudo que pode me trazer retorno em 1, 2 meses. É isso que aconteceu dentro da Exact. Esse foi o nosso posicionamento. Não quer dizer que esteja certo. Parece estar certo para a nossa realidade. E o terceiro são algumas empresas que aceleram mais do que antes, intensificam o investimento. Tem muita empresa fazendo isso. Tem empresa de telemedicina, tem empresa de meios de pagamento. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas delas, que é tão sinérgico com o que ela está propondo, que ela aumenta investimento para ela crescer nesse momento. Então, assim, olha, todo mundo nesse momento precisa de álcool gel. Eu tenho álcool gel, eu vou investir. Todo mundo precisa de testes, eu posso produzir testes, eu vou investir. Então, esses são os 3 tipos de empresa que elas já, logo no luto, logo no primeiro momento, você já vai ver essas 3 bem separados, esses três tipos de empreendedores dentro da crise. Não existe o certo ou errado, existe o adequado para cada situação. Logo depois, a gente entra num momento de despertar e de esperança. Então, assim, a gente começa a despertar e diz assim, opa, ok, entendi, mas calma aí, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que ver o que eu vou fazer. E algumas empresas começam, inclusive, a despertar e dizer assim, opa, fiz besteira lá atrás, eu tenho que corrigir. Algumas começam a olhar e dizer assim, não, calma aí, eu cortei demais, como é que eu vou sair daqui, né? Então, assim, eu tenho que dar um jeito de sair daqui, como é que eu vou fazer isso? Algumas começam a dizer, olha, calma aí, no curto prazo, beleza, eu resolvi, mas eu já tenho que estar olhando agora para o médio e longo, então eu vou ter que desenhar processo, eu vou ter que mudar aqui, eu vou ter que olhar canal. Então, esse é um momento de despertar e de esperança. Comportamento social, o senso de coletividade é muito aflorado. Todos querem pertencer, né? Nesse momento, todo mundo quer pertencer.
Todo mundo quer, nesse momento, é muito fácil nesse momento, por exemplo, a quarentena ser aceita. É muito difícil ser aceita. Por quê? Porque é um momento de pertencimento. Todo mundo quer pertencer àquela dor. Todo mundo quer ajudar naquela dor. Então, assim, até o momento que a economia se tornar uma dor também, todo mundo vai pertencer à dor que estiver acontecendo. E aí, o que acontece nesse momento? Assim, o senso de coletividade, ele é muito aflorado. É um momento bacana, socialmente falando. As pessoas começam a doar. As lives que a gente está vendo, sabe? Esse monte de doação, tudo começa a acontecer. A coisa parece que o mundo, depois da crise, vai melhorar. A gente fica com aquela expectativa de que, olha, vamos sair melhor como pessoas e etc. E nem sempre é assim, a gente vai ver um pouco mais, normalmente não é. Mas é um momento que botei a máscara em mim, agora, pô, vamos tentar achar alguém, todo mundo aqui é ser humano, vamos tentar achar as pessoas que estão precisando de máscara também pra gente se ajudar. É um momento que acontece muito isso. As pessoas vão estar em uma fase um pouco mais prática. Então, assim, elas estão emocionais, mas elas estão um pouco mais práticas. Você vai conseguir conectar no emocional, mas ela vai dizer assim, ok, a crise é ruim, mas eu não quero ouvir falar. Sabe, os títulos de e-mail que vinham com crise, não sei o quê, começam a despencar, por exemplo. Você não pode usar crise na palavra no e-mail, porque ninguém mais quer saber disso. Quero saber como é que sai. Então, assim, não pare, adapte. Legal, eu quero me adaptar, vamos embora. Agora vai falar a crise para você se adaptar a partir da crise. Dificilmente esse e-mail vai ter engajamento, a não ser que seja uma base que já seja tua. Tem algumas coisas que podem acontecer, mas na maioria das vezes o engajamento nesse segundo momento, nessa segunda fase, ele vai ser baixo se você fizer isso. Então, assim, as pessoas estão mais racionais, elas querem saber quais são as molas propulsoras que vão tirar ela dali. Elas querem fazer conta. A matemática é muito importante nesse momento. Ó, tá aqui. A matemática é um skill importantíssimo para vendedor. O vendedor que não sabe fazer conta nesse momento está ferrado. Então, o vendedor ele tem que saber calcular o retorno sobre o investimento. O vendedor, nesse momento, ele vai ter que tentar ao máximo provar o valor dele, provar com números o valor dele. Esse é um momento racional. A emoção ainda está presente, mas o racional é prioridade nesse momento. As compras são muito mais pensadas e a tendência é que o tempo de decisão ele se alongue. Não é que ele vai ficar um monstro, mas ele tende a ser um pouco mais longo em determinados momentos, ou você consegue reduzir esses tempos mais longos com interações muito mais ricas. Então, quanto mais rico e mais você descobrir desse cara para depois oferecer a coisa certa, menor o tempo. Quanto mais você quiser descobrir durante a conversa, durante a venda, maior o tempo. Então, assim, existem métricas e hacks que a gente está vendo aqui no nosso evento que fazem esse tempo alongar ou diminuir. A insegurança ainda existe, mas a racionalidade começa a despertar com a esperança. Então, assim, as pessoas ainda estão inseguras. Só que elas começam a ser mais racionais porque o nome dessa fase é despertar e esperança. Elas começam a entender um pouco mais que talvez tenha saída e onde estão as saídas. Comportamento das empresas. Algumas empresas vão entender que não tem mais saída e vão realmente começar a dizer que, a decretar, não, eu vou falir, eu vou fechar a empresa, eu vou parar esse caminho, eu vou achar um novo caminho, ou não, eu vou fechar a empresa porque não tem mais, eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas começa a ser um cenário mais, onde as pessoas começam a ver as coisas com mais clareza. As outras que decidirem se adaptar, né, elas vão começar a achar como se adaptar. Então, elas vão começar a pensar nessa adaptação cada vez mais. Por isso, o nome do evento, a gente criou o evento nesse momento e deixamos ele um pouquinho mais para frente, para ser o Não Pare Adapte. Em geral, as empresas passam a focar em redução de custo. Porém, que agora elas têm que reduzir com eficiência. Não adianta mais reduzir custo perdendo eficiência. Então, se eu reduzir custo e estiver perdendo venda, não está valendo a pena. Se eu reduzir custo e estiver perdendo mais cliente por isso, não está valendo a pena. Elas começam a casar e a primeira decisão, quem tomou na primeira vez, só olhou para redução de custo, começa a se arrepender de algumas coisas, na grande maioria das vezes, a não ser em alguns casos específicos. Quem conseguiu pensar nisso com eficiência é um outros 500. Como é que eu consigo fazer mais com menos? Como é que eu consigo organizar e ter mais dados para tomar decisão? Elas começam a achar soluções que façam que ela consiga fazer agora, por exemplo, nesse momento, à distância, continuar a fazer de maneira eficiente, com dados, com como é que eu faço isso acontecer dentro da minha empresa? Aí é processo, ferramenta e pessoas, né? E ela começa a entender que ela deriva de pessoas, inclusive, nesse momento.
Em geral, as empresas buscam ter muito controle nesse momento. Então, assim, quem não tinha as planilhas todas atualizadas, quem demorava muito para atualizar, ela começa a exigência fica muito maior sobre a contabilidade, sobre os diretores em termos de dashboard. Então, assim, me traz os números, eu quero os números em tempo real, eu quero os números para ontem, eu quero. O empreendedor ele quer ter muito na mão os números nesse momento. E o pensamento agora é por aonde que eu vou retomar o meu crescimento o mais rápido possível. As empresas começam a olhar assim e falar, ok, eu preciso ainda olhar para o meu caixa, mas aonde está minha saída? Aonde está minha porta? Aonde está minha mola propulsora? Esse é um momento que a gente está entrando. Então a gente está entrando nesse momento agora, nessa crise. E o terceiro momento é um momento de reaceleração. E é um momento que é interessante, porque a gente pensa, oba, reaceleração. Mas é um momento super difícil, a gente vai ver. Comportamento social já é possível para alguns planejar a médio e longo prazo. Então a gente já sai um pouquinho só do curto. Algumas pessoas já começam a olhar, não, o médio e longo talvez seja legal, aqui eu vou ter que voltar em algum momento ou já estou voltando para minha fábrica ou para o meu escritório. Talvez, tem alguém que possa reduzir custos de luz, custos de ligação, que não vai ser agora, o payback disso talvez seja 6 meses, 8 meses, 10 meses, mas opa, já dá para pensar. Algumas empresas já começam a conseguir pensar isso. Surgem muitas dores no dia a dia. E aí elas começam agora a ficar mais evidenciadas e as empresas começam cada vez mais a olhar para essas novas dores e tentar se adequar a elas. Agora ficou mais claro, o cenário está mais limpo. O desemprego aumenta muito, as barreiras sociais e algumas mazelas se afloram. Esse é um momento que a gente começa, normalmente nas crises, aquele segundo momento, é um momento que todo mundo diz, vamos sair melhores, etc. Esse é o momento que as pessoas começam a entender que a gente é ser humano. E aí é um momento que tem um emprego para 100 pessoas, que tem um cliente para 10 empresas. Então, assim, é um momento que fica muito competitivo. A competitividade faz acelerar muita coisa. Obviamente, a evolução tecnológica, a evolução acelera, mas a social, esse é um momento que tende a não ser muito legal socialmente falando, porque existe muita competição, o mundo fica mais competitivo, algumas mazelas mais de violência, de coisa, tendem a aflorar, porque basicamente quando você tem menos, você tem a pirâmide das necessidades de Maslow está menos atingida, você tende a começar a ir para meios que antes não entravam na tua forma de enxergar o mundo, e aí esses meios podem ser a violência, pode ser uma série de coisas. Esse momento não é um momento tão legal socialmente falando, mas olhando em termos de mercado, ele é um momento muito interessante para quem ficou, ele é um momento que surge muita coisa nova, onde tem empresas que dão um boom tecnológico, boom de desenvolvimento, então ele é um momento que, por um lado, social pode ser conturbado, por outro pode ser interessante. Quando a gente fala desse lado social de competitividade, a gente tem que entender as empresas, por isso que é tão importante que no segundo momento ali que a gente estava falando, as empresas elas pensem nas molas propulsoras. Não adianta ela só sobreviver. Ela só sobreviver, ela vai sobreviver frágil a um momento. É como se ela entrasse machucada para jogar uma final de Copa do Mundo contra o melhor time. Então, assim, é muito difícil você ter um desempenho bom. É muito difícil você ter um desempenho bom se você estiver muito fragilizado. Então, nesse momento, no segundo momento, você tem que estar pensando em como é que eu vou enfrentar o terceiro momento. Como é que eu vou conseguir pegar um mercado super competitivo e me sair bem nesse mercado super competitivo. Tanto para as empresas como para as pessoas. Quem está aqui está se qualificando, tanto empresa como pessoa, para conseguir vencer esse terceiro momento. Quem não está, problema de quem não está. Existe um aumento na competitividade, né? A palavra vai ser uma palavra forte nas relações humanas, como a gente estava falando, e tudo acelera. E o lado profissional, isso é uma coisa que muita gente, nós estamos em casa, vendo a família, vamos. Pouca gente vai ter a oportunidade de ir em casa, vendo a família, decidir estar com a família. Pouca gente. A maioria das pessoas, ela não vai ter muito essa opção. Por que acontece? Ela vai estar num cenário tão competitivo, se ela não der 300%, ela vai ter outro que vai dar. E aí ela vai perder o emprego e vai ter um problema. Então, você entende que são as necessidades, a gente vive a partir das necessidades. E esse momento é um momento que vai ter muita competição e vai sobreviver aqueles que se dedicarem mais. Então, o trabalho passa a ter uma importância muito grande na vida do ser humano nesse terceiro momento. Eu estou sendo muito racional em cima do que já aconteceu. Pode ser que essa crise tenha características que a gente não está vendo que vão mudar, mas a tendência é essa. O comportamento das empresas,
elas vão voltar às contratações, ainda de maneira tímida nesse primeiro momento, mas volta o mercado a aquecer em termos de contratação, não vai suprir aquele monte de demissão que a gente já está tendo, mas vai começar a ter aquecimento e quem estiver preparado vai começar a pegar essas vagas. Muitas empresas vão começar a explorar e jogar o salário mais para baixo, normalmente não são as empresas que realmente ficam fortes, porque não, a saída nunca é explorar o colaborador, na minha visão, né? Os investimentos prioritários agora é venda, como é que eu consigo crescer, como é que eu consigo vender mais, como é que eu consigo melhorar, e aí eu tenho que olhar muito para o meu cliente, eu tenho que olhar muito para o novo cenário, e eu tenho que ter muito processo, dado, tudo muito bem definido, que agora, mais do que nunca, a competição aumenta, as melhores máquinas vão vencer, não adianta mais tu ter o vendedor que dá nó em pingo d'água, ele não vai fazer muita diferença, não vai ser o vendedor falastrão que vai vender, não, é o vendedor técnico que sabe fazer matemática, touch points, a tendência é aumentar muito o número de contatos, então quem está olhando dizendo assim, as pessoas vão comprar mais no B2B pela internet, entre as empresas, esquece, na realidade, assim, a tendência é totalmente o contrário, as pessoas vão estar mais inseguras, elas vão precisar de mais apoio, o vendedor vai ter que ser mais técnico, vai ter que apoiar mais ela para conduzir até o fechamento de negociação. As empresas mudam seu direcionamento estratégico de produto, adequando ele para a nova realidade, né? Então, assim, é muito comum você ter alguns ajustes de roadmap e até de posicionamento de algumas empresas. Empresas estudam o que aprenderam com a crise e o que vão mudar no seu dia a dia. Começa a ter um pouco de estudo nesse sentido, tá? Opa! E a barganha das relações trabalhistas vai para a mão das empresas. Então, as mais inteligentes entendem que ela tem que se diferenciar do mercado. Muitas vão querer se reerguer jogando a conta para a mão do colaborador. As que não fizerem isso tendem a ter, às vezes, um colaborador que faz desempenho de 3. Por quê? Porque ele sabe que isso está acontecendo, que a empresa está valorizando ele, não diminui o salário, que a empresa continua investindo, que ele tem possibilidade de progressão de carreira. Isso pode ser um diferencial para o teu desempenho. Antes do Covid, e a gente vai estourar um pouco tempo com certeza, antes do Covid a gente tinha 5 grandes grupos de negócios que saíam em vários estudos como os grupos das empresas que iam dominar o mundo. E eu acho que, na minha opinião, agora com o Covid só acelerou esse grupo. Eu vou passar por eles para a gente entender. Primeiro é meio de pagamento. As empresas que dominarem os meios de pagamento terão nas mãos o controle da movimentação financeira do mundo, tal qual os bancos em proporções de escalabilidade muito maior, né? A facilidade do pagamento será o pano de fundo. Então, eu facilito, o pagamento vai... Só que eu tendo a movimentação financeira e os dados, entendendo tudo que está acontecendo no mundo, eu tenho o controle do mundo. Então, não é à toa que o Facebook quer lançar sua moeda, tem algumas coisas ainda acontecendo, mas ele já declarou essa intenção. Não é à toa que a gente começa a ver um Alipay, um WeChat anunciarem que vai ser possível fazer pagamentos em cartões de moedas estrangeiras. Tudo isso é para que eu consiga aumentar o addressable, traga o máximo de pessoas, que eu consiga transacionar mais dentro da plataforma, e com isso eu vou ter muita facilidade de fazer upsell, cross-sell e por aí vai. Então, assim, um case de sucesso, trazendo para a nossa realidade, uma empresa de Joinville, Asas, está crescendo muito em meio à pandemia, principalmente quanto a novos clientes, está aumentando muito a base de novos clientes. Por quê? Dificuldade de cobrança e controle de inadimplência. Os bancos tiveram um atraso em algumas coisas, eles conseguiram suprir, eles conseguem ajudar na cobrança, as empresas estão começando a mudar os meios de cobrança e eles têm soluções para tentar ajudar na parte de inadimplência. Então, assim, a oportunidade futura dela aumenta muito o número, talvez não aumente tanto o número transacionado dentro da plataforma, não tem esse número, mas só de aumentar o número de usuários, isso já dá uma base para ela de usuários engajados, que ela consegue rentabilizar futuramente muito em cima dessa base. Então, assim, esse é um exemplo aqui, Joinville, uma startup. Um outro exemplo, PicPay, aplicativo de pagamento via celular. Cara, dificuldade de transacionar valor monetário sem presença física. O que é a oportunidade futura? As pessoas vão experimentar a utilização da plataforma e tendem a ser mais receptivas, acelerando o processo de adoção futuramente. Então, por que eles estão aproveitando? Vamos pegar esses movimentos, o Big Brother agora, as lives, e vamos fazer as pessoas verem o PicPay, entenderem o PicPay, fazer elas usarem o PicPay, para quando a gente quiser agora pegar e fazer com que isso não fique só nas lives, não fique só... A adoção da tecnologia está muito mais fácil, então isso é um meio de aproveitar, e aí eles têm uma oportunidade futura muito bacana. Claro, tem muito do presente já acontecendo, mas a oportunidade futura é ainda mais interessante. Então, meio de pagamento é muito legal. Logística é o segundo ponto. O desafio logístico mundial é um problema quando a gente fala num universo com tanta transação pequena entre diferentes regiões geográficas,
ou mesmo quando a gente fala nos altos espaços de locação. Então, eu tenho uma loja, eu tenho um estoque gigante na loja, e a tendência agora com o home office, com as pessoas vendo, é começar a reduzir cada vez mais os espaços físicos. Inclusive, isso pode gerar um boom imobiliário, e aí a gente pode ter uma readequação do baralho na imobiliária também, mas isso é um outro tema. A logística, ela tende a ser uma solução muito importante. A gente tem a logística 4.0, né? A indústria 4.0, que é um tema que ele já está até antigo, mas ainda não conseguiu botar dentro da prática, ela tende a ir para a indústria também. As máquinas se conectando, é um caminhão entendendo que ele vai estar num caminho e eu posso passar por aqui para fazer isso, e o GPS já fazer isso automaticamente, construir essa rota para que a gente consiga. Sim, enfim, N oportunidades nesse sentido. A indústria 4.0, para quem não sabe, são as máquinas se comunicando, entendendo, olha, aquela outra, por exemplo, né? A fábrica do lado tem uma máquina ociosa, a minha parou igual a dela, então eu vou jogar para lá, depois eu volto para minha linha enquanto essa aqui está em conserto. É só um exemplo. É o todo, as máquinas começando a entender as necessidades e se comunicando e conseguindo se adequar muito rapidamente. Esse é um desafio logístico interessante. E quem consegue fazer isso bem, consegue se adequar e ir muito bem nesse momento. A Amazon, né, atingiu aí histórico nessa semana, isolamento social elevando o seu valor de mercado para 1,14 trilhões, está contratando gente pra caramba, é uma empresa que tem esse desafio logístico muito bem resolvido. Se a gente for olhar o volume de ativação de comerciante por dia, mais que dobrou em meio a essa pandemia, e as demandas do consumidor para o serviço de entrega imediata, serviço de entrega 24 horas, 300 vezes de aumento. E aí a gente tem um Magalu que entrega super rápido, comunica bem com o seu cliente, uma Americanas que investiu muito nos últimos tempos nisso e está indo muito bem, voando nesse momento. Então a gente olha, em termos de, a cronologia está da direita para a esquerda. Se a gente tirar, eu peguei do Ricardo Amorim, se a gente tirar o print dos 10 aplicativos mais baixados na Apple Store no Brasil, nesses momentos, de 17/3 a 26/4, a gente vai perceber que a única empresa que está em todos é a Americanas. Então a Americanas, ela está em todos os momentos. Ela está sempre ali, por quê? Porque ela resolve bem esse problema. A gente pode ver alguns outros que se encaixam muito com esse momento, né? Então, as tecnologias de streaming, PicPay, que a gente comentou, tá ali no dia 22/4, como a quinta mais baixada. Então, assim, são as empresas que se prepararam também, tem um legado. Mas eu não me preparei, o que eu faço? Se prepara agora. Começa a entender como é que você consegue fazer, talvez de uma maneira diferente, talvez, no mínimo, se adequar a essa barreira de entrada, e por aí vai. Número 3, coleta, organização e inteligência de dados. É a que eu mais gosto, porque é onde a Exact é especialista. As empresas capazes de gerarem, organizarem, interpretarem dados vão ter importância fundamental em um universo onde a velocidade de adaptação vai ser cada vez mais necessária. A tecnologia vai estar mudando, as relações sociais vão estar mudando, e eu tenho que me adaptar rapidamente, eu tenho que ouvir o mercado muito, eu tenho que estar atento ao mercado, eu tenho que ter alguém de inteligência entendendo o que o meu prospectador falou com o mercado, como é que foi a conversa dele, como é que foi esse bate-papo. Então, as empresas precisam se adaptar rapidamente à mudança. Para se adaptar, eu estou falando muito rápido, eu sou manezinho, desculpa. Quem não estiver entendendo, eu vou tentar baixar um pouquinho. Para se adaptar, é necessário elas entenderem o mercado delas. É necessário você entender as movimentações do teu mercado para que você consiga se adaptar a ele. É muito difícil se adaptar a algo que você desconhece. Não tem como você fazer isso. Por isso os dados são tão importantes. E para entender, é necessário perguntar. Perguntar para o teu cliente, perguntar para o cara que você está prospectando. Então, você precisa desse controle para entender como é que está movimentando as coisas. A gente tem clientes na Exact que é mais importante a nossa ferramenta, por exemplo, para eles, para o time de inteligência competitiva, porque lá dentro da plataforma tem o BA, dentro de tudo que foi conversado você consegue cruzar, do que propriamente para o time, inclusive, de prospecção. Então, assim, é muito louco isso, porque os dados, eles têm uma... qual é o teu time que mais fala com o mercado? É o de prospecção. E como é que você não sabe o que está acontecendo? Eu gosto de perguntar para os clientes assim, cara, você falou com quantos caras no mês passado? 1.000 caras eu prospectei. Então você sabe quantos % deles tem o teu concorrente, quantos % deles estão felizes, o que eles não gostam no teu concorrente? Não sei nada. Por quê? Porque você não perguntou? Muitas vezes você perguntou, só que você não transformou em dados. 43% das empresas adotaram home office devido ao coronavírus. Isso aqui é até antigo, esse número aumentou bastante, isso aqui é de 20/3, tá? Só que a pesquisa com 359 companhias mostram que o trabalho remoto é um desafio. E ele é um desafio por diversas questões. Questões de a empresa não ter processo bem definido, não ter ferramenta para isso, não conseguir ter rotinas para isso. Então, assim, o padrão,
ele é fundamental. O processo, ele é fundamental. E o controle, ele é fundamental. Como você sabe que está dando certo algo que você está fazendo? Aonde que você sabe que você tem que adaptar ou não adaptar se você não tem controle, se você não consegue entender? Você tem que conseguir entender para fazer o one-on-one bem feito, que é fundamental nesse momento, por exemplo. Então, se a gente for olhar um caso de sucesso, a empresa Exact Sales manteve os volumes de venda em março e teve seus vendedores batendo recorde de venda na história da empresa, pré-vendedores batendo recorde de agendamento, abril novamente foi muito bom. Por que isso acontece, né? Porque a dor de ir para o home office, tanto operacionalmente como em termos de controle, ela está lá. Aproveitar as melhores oportunidades que diminuíram nesse cenário. Então, as empresas que estão com menos entrada, elas têm que entender melhor os clientes para aproveitar melhor. Elas não podem mais, por exemplo, pegar todos os caras que entram e conectar com qualquer vendedor. Elas vão ter que entender, esse cara que entra, normalmente quem converte melhor para esse perfil é o vendedor fulano, então ele vai para ele. Esse categorização, esse sequenciamento de lead que a gente faz dentro da plataforma, por exemplo, nos torna um diferencial. Iniciar um processo ativo para posicionar um novo mercado, para quem quer fazer prospecção ativa e não fazia, porque agora diminuiu a procura, eu vou ter que posicionar, ou porque eu atuava num mercado e vou ter que atuar em outro. Isso para a gente foi muito interessante. E entender o momento do mercado, eu quero avaliar como é que está acontecendo. Tem cliente nosso que o mercado está parado, por exemplo, vende para hotéis, ele está ligando para avaliar como é que está, quando é que pretende voltar, o que está acontecendo, e ele está fazendo uma pesquisa para dar voz para aquele mercado, e para quando retomar, ele ter um mapeamento, ele saber para onde é que ele está arrumando. Oportunidades futuras, o lead time deve aumentar, né? Então o tempo de negociação deve aumentar, o número de interações, e se você não escolher muito bem com quem você vai começar uma negociação, o teu custo de aquisição de cliente deve aumentar também. Então, dessa forma, a qualificação profunda, que é o que a Exact faz, de extração de dados, etc., tem uma total importância. Então, a gente está muito bem posicionado nesse momento. Então, por quê? Porque a gente está com coleta, organização e inteligência de dados. Número 4, saúde. A saúde é muito interessante. A saúde tende a ganhar importância ainda maior com o surgimento de novas doenças derivadas do estilo de vida da nova sociedade. A gente não vai ter só essa doença. Vão ter novas doenças, inclusive psicológicas, que devem acontecer. Empresas que estiverem preocupadas com a assertividade dos fármacos ou com modelos preventivos tendem a ganhar muita força, né? Existem empresas que terão respostas rápidas e pontuais para o momento de crise e vão crescer muito agora. E tem aquelas que vão aproveitar as derivações, as adjacências do que acontecer, né? Então, assim, por exemplo, para agora, né, o Prospecta com a CERT, né, o Prospecta é uma startup. Junto com a Fundação CERT, que é uma fundação daqui, eles basicamente desenvolveram um método de aplicação em lote de testes, vão vender para empresas a um valor de 10 a 20 reais. Óbvio que vão vender muito e óbvio que vão crescer muito. Mas é claro que isso é uma onda e depois ela vai ter que achar as novas ondas dela para continuar se posicionando muito bem. Quando a gente fala de saúde, basicamente existem outras empresas que atenderão problemas de cauda longa. Cauda longa talvez não seja a expressão certa, mas problemas que têm um lastro maior, né? Então, que vão ser derivados das mudanças sociais, das mudanças comportamentais e dos novos problemas que a gente vai ter, né? Então, assim, o aumento de distanciamento físico, ele tende a gerar muita incerteza, né? E aí, por exemplo, a GNTech, uma empresa daqui também, uma empresa de startup, a GNTech, ela faz análise biológica do corpo para entender qual o fármaco que funciona para quem tem depressão. Olha como vai ser importante isso e como essa empresa tende a ganhar muito lastro. Então, assim, o aumento nisso vai ter alguém que vai estar lá conectando. E já existe essa empresa, e essa empresa já está crescendo muito. Quando a gente fala de saúde ainda, a gente tem outras que vão ser a base tecnológica para mudanças comportamentais em termos de saúde. A gente começa a entender quantos por cento das vezes que a gente vai numa consulta, que o cara fala 5, 10 minutos com a gente, ou é um retorno de um exame, alguma coisinha que a gente leva para ele, por que esse exame não pode ir online para ele e a gente fazer por videoconferência? Talvez porque a gente tinha uma barreira cultural e a gente não tinha tecnologia. Então hoje tem muita tecnologia. TopMed, tem uma plataforma fantástica para assessorar nisso. Clique Digital, mesma coisa. Assessorar, conectar os médicos, fazer a reunião ali por dentro, deixar o histórico, né? Enviar os exames. Aí começa a surgir as tecnologias para apoiar nesse sentido, né? Educação. A educação é uma outra coisa que talvez a que eu esteja mais curioso do que vai acontecer. E aí é o número 5. A tecnologia vai ser necessária não somente para que a educação vença barreiras geográficas, mas para que ela tenha a possibilidade de ser mais flexível e adaptável a cada perfil de aluno, né? Não seguindo, hoje ainda a gente tenta ensinar um peixe a subir na árvore, né? Então a gente ensina igual para todo mundo. Isso tende, com as tecnologias, a gente conseguir
a chegar mais profundamente em cada tipo de aluno. E o reskilling, que a gente tem um bate-papo com a Laura e com o Vini sobre reskilling, que é esse papel, as empresas assumindo o papel de educação, porque elas estão mudando muito rapidamente tudo isso, ele tende a ganhar muita força, né? Então, quando a gente olha para a plataforma EAD, vai vir com muita força a plataforma EAD. Por exemplo, NDD, Keeps, tem diversas outras plataformas EAD que dão a tecnologia para que você possa colocar lá, possa educar, e não adianta só dar a tecnologia, ele tem que dar a tecnologia e o treinamento, porque os professores não estão acostumados com esse tipo de plataforma. Eles vão querer dar a aula tradicional que eles dão lá dentro, é que nem o vendedor que não vende inside sales, que acha que é igual a reunião presencial. Não, a reunião online tem diversas coisas que tu precisa. E é legal que as empresas que pregam o inside sales expliquem como é que é isso. Porra, é importante que a câmera esteja aberta, é importante que tu pegue uma ferramenta que tu possa rabiscar na ferramenta, é importante que você tenha 2 telas. Tem uma série de boas práticas que também aqui vai ser muito necessário. Senão o que vai acontecer é uma adoção dos professores, logo quando puder voltar, eles vão dizer, eu nunca mais vou usar isso, deu errado, as crianças não param na frente de um computador, quem não ouviu isso? Não é que não param, é porque não tem o método certo para fazer elas pararem. Então não é só tecnologia. E a gente vai ver o fortalecimento do reskilling, de cada vez mais academias de empresas ajudando na formação. Desculpa, me empolguei. Novas formas novos não só universidades formando, a gente vai ter especialidades, então vai ter o especialista em, sei lá, em ensinar EAD, gestão do tempo, vai ter de redação, então vai ser especialistas que vão fazer esses cursos e vão se aproveitar e muito bem desse momento, como Evolua, a redação 100%, a Impacta, a Udemy, são alguns exemplos, e na educação a gente ainda vai ter o reskilling, que são as empresas assumindo esse papel também. Olha, eu mudei com a minha tecnologia, provavelmente está defasado aquele cara que não entendeu, e aí eu vou ter que capacitar pré-vendedores, por exemplo, que é uma área que não se tinha muita gente, ou eu vou ter que capacitar profissionais para trabalhar com inbound marketing, como na RD University, na Academia Exact, né? A Omni, os contadores tinham uma outra visão de contabilidade, eu vou ter que ensinar para eles essa nova visão de contabilidade. A Rock University, eu vou ter que ensinar como é que se faz conteúdo dentro desse novo universo, e aí a gente começa a ter as empresas cada vez mais assumindo esses papéis, até porque a academia tem dificuldade de conseguir aderir a essa velocidade. Então, assim, isso é uma tendência, e no Brasil ela tende a ser ainda mais forte. Outras oportunidades, a gente está no final da apresentação, que uma crise pode gerar no curto prazo, é só a gente pensar. Então, assim, alguns mercados o dólar dispara, e aí facilita a competição. A gente tem, por exemplo, a High Platform, que é uma empresa de atendimento. Ela compete com empresas internacionais que cobram em dólar. Pô, será que para a High Platform não é um ótimo momento para conseguir substituir? Para ERPs, né, que competem com ERPs que cobram em dólar? Ou ainda para, se a gente estiver falando, o dólar tá disparado, né, gente? Está quase R$6, se for fazer a conta efetiva. Então, CRMs, por exemplo, tem um Salesforce que hoje, dependendo da conta, vai estar R$1.000 por usuário. Então, assim, isso se torna inviável em algum momento, pode se tornar inviável, e pode ser muito interessante para as empresas que cobram em dólar esse momento como oportunidade de substituição. E algumas, por exemplo, gráficas, tem várias gráficas que estão fabricando DPI e vendendo DPI para as empresas. Elas têm o maquinário, elas conseguem fazer, elas conseguem se adaptar e conseguem fazer essa venda. Então, eu conheço pelo menos 3 gráficas que estão conseguindo vender muito de EPI e conseguir se sustentar nesse momento. Então, a gente tem que entender oportunidades de curto prazo também. E como é que ela pode gerar essa cauda mais longa? Quando eu falo cauda longa, esse lastro maior, alguns exemplos. O Estadão tem um lado de persona que gera conteúdo, né? Que inclusive bateu o recorde de agendamentos no mês passado, é cliente nosso. Parabéns, pessoal, é muito legal ter cases assim, a gente tem alguns cases assim muito legais. E o que eles fizeram? Além de eles estarem gerando conteúdo escrito, eles olharam e falaram, putz, as lives estão caindo, estão sendo mal feitas, e estão gerando engajamento gigante. Por que a gente não pode oferecer um produto de produção e gerenciamento de live? E aí eles criaram esse produto e estão começando a oferecer para o mercado, e é genial. Então, assim, estão aproveitando. A Magalu, né,
começa a olhar, tipo como o Uber fez lá atrás, opa, tem muita gente desempregada precisando de fonte de renda e que quer ficar em casa, gostou de ficar em casa. Será que eu não posso botar promotores comerciais para que eles façam a venda para mim, consigam usar sua rede de relacionamento, incentivem minha venda e ainda ganhem com isso? Então, mudar o modelo comercial, isso são oportunidades que provavelmente não vão ser oportunidades que vão morrer logo depois. Elas vão virar produtos ou modelos comerciais durante um grande período. E a gente tem que estar olhando para isso. E tem que olhar muito para o cliente. Aqui na Exact, por exemplo, usando como... A gente está remodelando o nosso roadmap todinho, olhando para o cliente, escutando o que ele precisa. O cliente está indo para o home office. Qual é o principal desafio nesse momento? Ele quer ligar de casa sem que tem que instalar nada. Ele quer fazer essa ligação só pelo computador. Beleza. Ele quer encontrar contatos de pessoas, não só de empresas. Então ele está usando hoje o Lucha para encontrar telefone celular, só que é caro. O que a gente pode fazer de solução rápida para ele? Lançar a telefonia integrada de fábrica. Ele tem o sistema, logou, já tem a telefonia ali, é só ele colocar crédito e ligar. Lançar o minerador de e-mails. Então a gente conseguiu lançar um minerador que ele fica fazendo preditivo e testando e-mails e verifica se esse e-mail realmente existe para trazer o e-mail corporativo do cara. Legal, ele consegue fazer uma campanha muito mais direcionada. A gente lançou também o buscador de contatos, onde ele bota o nome da empresa e o cargo, ele vai te dizer quem é o cara. Também lançamos agora. A gente está estudando lançar o minerador de telefones pessoais, está em estudo, a gente está vendo parceiros. Como é que a gente fez isso tão rápido? Parceria, gente, e remodelação, repriorização de roadmap. A gente tem que entender que pode ter alguém que já tem aquela solução. Então, o que a gente fez? Vamos ver quem tem telefonia, quem tem webphone, vamos tentar fazer em cima desse webphone algumas coisas, vamos mostrar o que a gente tem de condição, porque a gente é uma força hoje que ninguém tem no nosso mercado nem 10% do volume de ligações que eu tenho, então eu consigo exclusividade, eu consigo fazer uma boa parceria para todo mundo ganhar, e a gente desenvolve juntos isso para o cliente. Um exemplo? Então, assim, a mesma coisa eu posso fazer com mineração de dados pessoais. Como é que eu posso fazer isso de maneira rápida? É isso que a gente tem que pensar. E para finalizar, quando os outros foram para os boxes na chuva, né? Talvez seja uma boa hora de ficar na pista, dirigindo com cuidado, mas ainda na pista. Eu vou dar um exemplo muito claro disso. Então, assim, é como quando o Rubinho ganhou a primeira corrida dele na Fórmula 1, né? Então, não sei se todo mundo lembra, mas ele estava na pista e ganhar do Schumacher ia ser muito difícil naquele momento, porque nem a Ferrari deixava, né? E eu não sou um grande cara de Fórmula 1, eu me lembro muito vagamente, talvez tenha alguma coisa que não seja exatamente isso, mas choveu, todo mundo foi para o box, o Schumacher foi o primeiro aí para o box da dupla, né? E aí ele ficou na pista e viu, opa, ele conseguiu abrir a janela e viu, opa, a pista não tá tão ruim assim, eu acho que vai dar para ficar mais um pouco aqui na ponta dos pés, dirigindo com cuidado. E o que aconteceu foi que quando os outros voltaram, ele tinha andado muito, e aí ele venceu porque eles não conseguiram recuperar mesmo então estando talvez em condições melhores. Então, assim, toma cuidado. Um exemplo muito claro, em 2013 o setor de máquinas tinha caído 5,7% a receita. Foi quando eu entrei na Velha, e foi quando a gente olhou e começou a entender que se a gente investisse em prospecção, se a gente fizesse essa prospecção de uma maneira mais qualificada, a gente podia crescer. E em 2013 a gente saiu de 1,3 milhões para 10,6 milhões, foi o maior crescimento do Brasil, segundo a revista Exame, né? Em 2012, desculpa. E já era a crise. E em 2013 crescemos de novo, muito bem. Então, assim, é muito de entender como é que você consegue, na crise... Aqui tá errado, tá? Foi em 2013, a gente saiu de 1,3 para 10,6 milhões de faturamento. Em 2014, saiu na revista Exame, com o maior crescimento do Brasil em 2013, que foi no ano da crise. E em 2014, crescemos de novo. Então, assim, como é que consegue fazer isso? Por quê? Por que conseguiu fazer isso? Primeiro, o produto era muito bom, vendedores estavam muito bem treinados e eram muito bons, e fez um bom processo de venda, investiu enquanto os outros estavam indo para o box em ativamente achar o cliente, botar para a mão do vendedor, e conseguiu fazer isso num momento que o cenário era muito desfavorável. Então, gente, para mim, a gente nunca mais vai ser como antes em diversos aspectos. A sociedade não vai ser mais como antes em diversos aspectos. A crise acelera muitas coisas. Faz com que problemas e soluções futuras sejam antecipados. Então, assim, coisas que só aconteceram lá na frente vão acontecer agora, isso é fato. A gente tem que cuidar com o time. Mas não se engana, é comum errar time dessas transformações achando que tudo já é uma realidade, tudo já está acontecendo agora. E talvez seja só momentâneo. Algumas coisas sim, vão ser. Outras não tanto. A questão é que a gente tem que estar pronto para muitos desses problemas tão rapidamente.
Algumas soluções que surgem terão adoção obrigatória. É muito difícil você voltar atrás em algumas coisas, vai ser praticamente obrigatória. Outras, elas vão acelerar e vai ser um pouco mais gradativo. Provavelmente nem toda empresa vai mudar todo mundo para home office, mas provavelmente algumas vão e algumas vão mudar parte da sua equipe. Então vai ser mais gradativo. Agora que a tendência é você ter muita gente em home office, é uma tendência. Então, assim, a tendência é que as pessoas tenham mais interação do offline e do online, é uma tendência, e a gente tem que entender essas tendências. A questão é, teremos muitas dores novas intensificadas e a gente tem que ficar de olho. Pergunta para o teu cliente, ouve o teu mercado. Se tu está prospectando, anota tudo, transforma tudo em dados, isso é fundamental. Se tu está vendendo, transforma em dados. Está atendendo o cliente, transforma em dados, cruza esses dados, entende como é que está movimentando. E aí que vai morar as oportunidades. Porque as melhores ideias surgem da merda. Lembra do case que eu falei lá da 2-para-1, né? Então, esteja atento ao seu dia a dia e ao dia a dia do teu cliente e lembre-se, não pare, adapte. Gente, não vamos parar, vamos nos adaptar, vamos aproveitar as oportunidades, porque eu tenho certeza que quem souber se adaptar, quem estiver atento, vai se dar muito bem. Tá certo? Foi um prazer, eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês gostem do evento. A gente preparou com o maior carinho, a gente ainda tem mais 4 dias de muito conteúdo pela frente, muita coisa legal, e eu quero que esse evento seja como uma caixa de ferramentas, apresentando com manual de instrução para vocês. Tem muitas ferramentas aqui, a gente está falando de técnicas de venda, técnicas de negociação, técnicas de prospecção, reskilling, né, formação de academias, técnica de venda para base, técnica de marketing de indicação, né, social selling, tudo isso são ferramentas. E aí, não adianta eu querer botar tudo junto ao mesmo tempo, eu tenho que selecionar as melhores ferramentas para o meu momento, em vendas é a solução adequada, e escolher o que eu vou botar em prática. E uma forma muito importante de selecionar sempre pensa, ouvir o cliente. Quais são as ferramentas que, além de vender, eu consigo ouvir muito bem meu cliente, eu consigo chegar até ele, conectar com ele, ou o meu possível cliente, e entender o que está acontecendo. Porque é entendendo o teu cliente que você vai chegar mais longe, tá certo? Obrigado de coração, espero que a gente saia mais forte do que nunca, e eu tenho certeza que quem está aqui, as empresas que estão aqui, vão estar mais fortes que as outras para conseguir passar por esse momento. Vamos junto, vamos com tudo, brigadão e vamos quebrar tudo. Obrigado, gente, eu estou à disposição para quem quiser conhecer, em agosto eu lanço meu livro, espero que todo mundo compre também, que está lá bem legal, e, putz, prazerzaço, quem quiser conhecer mais a Exact, vai ser um prazer falar com vocês. Valeu! Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. Exact Spotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil.
pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Leve Persona Estadão. Eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Leve Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Leve Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março, foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento. A cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros 2, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros, das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões, no mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade, e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar as soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.